Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma aula. Estamos aqui estudando aí o livro de Gênesis, o livro de Bereshit. Estamos no capítulo de número 9. Glória a Deus. Queridos, estamos no capítulo 9. Aqui vai falar sobre a aliança de Deus com Noé. Nós lemos aqui no capítulo 8, estudamos no capítulo 8 com o presbítero Marcelo sobre o fim do dilúvio, né? Agora nós vamos falar após eles terem saído ali da arca. Começa assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e aos peixes do mar. Estes serão entregues em suas mãos. Tudo que vive, que se move, servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei vegetais, agora também dou todas as coisas. Mas não comem carne com sangue, que é vida. A todo quem derramar sangue, tanto homem quanto animais, pedirei contas. Cada um pedirei conta da vida do seu próximo. Olha só, a ordem, Deus abençoou quando eles saem da arca, eles pisem o pé fora da arca, Deus abençoou a vida deles. E Deus lhe deu a ordenança de crescer e multiplicar. Onde nós já lemos isso? Lá no começo, quando Deus formou o homem, né? Lá em Gênesis 1:28, crescei e multiplicai, sejam férteis, né? E também a mesma ordem que Deus deu para Adão, Deus está dando para Noé, porque aqui também é um início, um princípio de tudo. Deus está começando uma nova geração. Deus decidiu recomeçar novamente uma nova geração e Deus aqui, através da família de Noé, está começando essa nova geração. Lá Deus começou com Adão e Eva, aqui Deus estava começando com Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então a mesma ordem de seja fértil, crescei, multiplicai, que foi dado lá em Gênesis 1, também está sendo dado aqui em Gênesis capítulo 9. Vale salientar que aqui, queridos, parece ser muito rápido, né? Do capítulo 1 ao capítulo 9, mas aqui já se passaram muitos e muitos anos. Imagine no seu tempo, né? Quantos anos de vida você tem, quantas histórias você já viveu, né? Imagine, por exemplo, os 2 séculos que a gente temos vivência, tanto do século 20 como do século 21, né? Você que nasceu no século passado, né? Nós já estamos no século 21, 2022. Olha quantas histórias aconteceu, quantas guerras, quantos acontecimentos históricos já aconteceu. Agora você imagine, apenas nesses 9 capítulos, quantas coisas já aconteceu. Aqui já se passaram muitos e muitos séculos. Como o senhor sabe disso, pastor? Só para a gente olhar a idade, né, de Noé. Noé tinha 500 anos quando teve filhos. E agora ele estava com 600 anos, né? Adão viveu 969 anos, 935, eu não me lembro, acho que é 69, 969 anos, ou seja, quase 10 séculos de existência. Então, nesses 9 capítulos aqui já se passaram muitos séculos, muitos séculos. Então, muitas coisas aconteceram aqui até chegar ao dilúvio. Então, o povo havia se corrompido, havia uma nação, havia um povo muito grande, muitas pessoas. E aqui retorna-se ao início de novo, eles começam de novo. No versículo 6, Deus está dizendo assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque é a imagem de Deus e foi criado. Olha só, aqui Deus já estava preocupado com o pecado de Caim. Lembra do pecado de Caim lá no início? Que ele mata o seu irmão? Deus já estava dando ali a ordenança, a preocupação, né? Para
não matar o próximo, não tirar a vida do próximo. Esse pecado foi o que contaminou a terra, né? O pecado de Caim contamina a terra e faz com que toda a descendência de Caim se perca, né? Nas consequências desse pecado. E Deus estava dando aqui já uma ordem, dizendo: olha, agora haverá um julgamento civil entre vocês, né? Todo aquele que matar o seu irmão com sua própria vida pagará, né? Deus começa a dar uma regra civil e um julgamento civil para o povo. No versículo 7, mas vocês sejam férteis, multipliquem, se espalhem pela terra e proliferem nela. Novamente ele retorna com a ordem dizendo para que o povo cresça, multiplique, povoem a terra. Do versículo 8 ao versículo 17, Deus vai estabelecer um pacto com Noé, sua família e com a terra, né? Ele vai estabelecer um pacto. Então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser humano que está com vocês. As aves, rebanhos domésticos e animais selvagens, todos os que saírem da arca com vocês, todos seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este sinal de aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para toda a geração futura. O arco que coloquei nas nuvens será sinal da minha aliança com Deus. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer um arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. E toda vez que o arco-íris estiver na nuvem, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos. Concluindo, disse Deus a Noé: este sinal da aliança estabelecerei entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Deus começa então a criar um pacto com o homem, certo? Esse pacto continha que nunca mais Deus destruiria a terra com água, né? Deus fez aquele pacto: ó, nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. Esse pacto também continha que, enquanto houvesse terra, as estações aconteceriam no tempo esperado. As estações que nós vemos hoje: primavera, outono, verão, né? Então Deus estava estabelecendo que enquanto houvesse esse pacto, enquanto houvesse terra, as estações aconteceriam no seu tempo esperado. E terceiro, Deus coloca um arco no céu, né? Aqui a tradução fala arco-íris, né? Algumas traduções falam arcos de Deus, né? Esse arco que você vê colorido no céu após uma chuva é uma aliança, um sinal de Deus, né? O próprio Deus diz: quando eu olhar para a terra e ver esse arco, me lembrarei da aliança que faço com você. Há uma uma tradução, não, uma tradição, né, que acredita que esse nome arco-íris, né, foi colocado ali pelo povo grego, né, que acredita que esse arco é da deusa Íris, né, arco de Íris. Por isso que algumas traduções está arco de Deus, né? E na verdade é arco de Deus. Alguns movimentos aí, algumas minorias, inclui esse símbolo do arco-íris como seu símbolo da diversidade e tal, mas não tem nada a ver, não é arco de íris, da deusa Íris,
não é símbolo de adversidade, de qualquer movimento social no mundo, não. Esse símbolo, é um arco que Deus fez para estabelecer a sua aliança com o homem. No versículo 18 ao versículo 28, vai narrar a história que Noé, ele era agricultor, ele plantava uva, o escritor fez questão de colocar aqui que ele embebedou, né? Um certo dia ele ficou bêbado e o seu filho, Noé tinha 3 filhos, Sam, Cã e Jafé. Cã, ele zomba do seu pai, deixa seu pai nu e começa a zombar. Após Noé acordar da sua embriaguez, ele fica sabendo do ocorrido, então ele lança uma maldição aqui, ó. Lá no versículo 21 diz assim: bebeu do vinho, embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram nos ombros e, andando de costa para não verem a nudez de seu pai, cobriram-no. Quando acordou Noé do efeito do vinho, descobriu o que o seu filho caçula havia feito e disse: Maldito seja Canaã, escravo dos escravos serás para seus irmãos. Os seus irmãos, quando descobriram que seu pai estava nu, eles não olharam, eles respeitaram, né, e tamparam a nudez. Agora Cã não, Cã foi contar para os seus irmãos, Cã zombou, riu, e quando Noé acordou da sua embriaguez, ele, ele então lançou uma maldição. Olha que é importante vocês olharem essa maldição, queridos. Ela diz que malditas Canaã que será escravo, ou seja, lançou essa maldição sobre a descendência de Canaã ali. E essa maldição, né, ela se cumpre quando o povo de Canaã há uns muitos séculos à frente, é dominado pelo povo de Israel e é lançada fora da sua terra, porque Canaã se tornou um povo muito mau, né? A descendência de Cã se transformou um povo muito cruel, um povo muito ruim, um povo cheio de pecado. E mais para frente vai se cumprir essa palavra lançada quando Israel domina ali a terra de Canaã e expulsa, né, todos os habitantes de Canaã e também alguns que não são expulsos se tornam escravos. Há também uma linha de pensamento que há alguns anos até trouxe é, alguns protestos, né? Um certo ministro, um pregador da palavra muito famoso no Brasil, ministrou sobre isso em um congresso, né, famoso no Brasil, um dos maiores congressos missionários do Brasil, dizendo que Canaã ele dominou, ou seja, ele povoou ali a região da África, né? E esse ministro ministrou isso no Congresso, dizendo que essa maldição que estava sobre a vida de Canaã veio para o povo africano, né? Tornando até o povo africano depois, posteriormente, escravos de outras nações, como até mesmo no Brasil, que ficou muito tempo utilizando a mão escravas dos africanos. Então há essa linha de pensamento que acredita que há muita miséria na África, é, muito, muitas consequências ruins vêm contido nessa maldição lançada por Noé pelo seu filho Cã. Mas essa é uma linha de pensamento. E essa ministração foi ministrada muitos anos e por avançada internet após muitos anos também trouxe muitos problemas para esse pregador em matéria de julgamento, né? Ele sendo julgado, linchado por essa fala dele. Mas é uma linha de pensamento.
Eu já acredito mais na parte na qual eu expliquei, né, que essa maldição ali, ela foi cumprida quando Deus permite que Israel entre na terra de Canaã e domine ali todo o povo de Canaã. Amém, querido? Essa é a aula 9. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu, né, com 950 anos. Noé morreu com 950 anos. Tá bom? Aula 9 terminada. Até a próxima aula. Seja alguém que busque mais conhecimento da palavra de Deus. Busque mais ao Senhor. Deus abençoe. Até a próxima aula do Clube da Bíblia. Deus abençoe. Um beijo no coração.